Como é que você vai resolver o problema de alguém que nem sabe que tem um problema? Como é que você vai resolver o problema de alguém que nem sabe que você existe? Como é que você vai resolver o problema de alguém que nem sabe que existe a solução que você oferece? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma live do Círculo Virtuoso da Medicina. Eu sou Wilder Sidney, sou médico, educador, empreendedor e sou criador do método CVM. Esse método que tem ajudado aí centenas de médicos a viverem de consultório particular, exercer a medicina como sempre sonharam e faturar acima de R$25 mil por mês apenas de atendimento particular. Eu vou falar dos 5 níveis de consciência dos pacientes particulares e por que é importante falar de cada um desses 5 níveis de consciência. Porque muitas vezes você está falando com um paciente que ele nem sabe que ele tem um problema e você já está oferecendo uma consulta para ele. Então é como se você estivesse oferecendo carne para um vegano. Não vai funcionar. Tá? O grande lance é o seguinte: se você entender o que eu vou colocar aqui nessa live, tá? Você vai ter muito mais chance de atrair pacientes particulares para o seu consultório, de ter um consultório realmente com faturamento todos os meses, de ter um consultório sólido, tá? De tijolos, como eu tenho falado. Todo consultório médico é uma empresa, tá? Todo consultório médico é uma empresa. E todo consultório médico ele existe para resolver problemas dos pacientes, tá? Seu consultório ele existe para resolver os problemas do seu paciente. Se os seus pacientes não tiverem problema, você não tem nem motivo para existir, percebe? Só existe médico porque existe paciente. Como é que você vai resolver o problema de alguém que nem sabe que tem um problema? Como é que você vai resolver o problema de alguém que nem sabe que você existe? Como é que você vai resolver o problema de alguém que nem sabe que existe a solução que você oferece? Então vamos lá, olha só, vou começar a compartilhar aqui com vocês algumas imagens para explicar. Esse aqui, a parte de cima do funilzinho, assim, nesse sentido, é um funil de vendas que a gente chama, né? As pessoas elas precisam reconhecer a sua marca, você precisa ativar, né, essas pessoas, né, fazer com que elas, mostrar uma oportunidade para elas, criar um desejo nelas para que elas façam uma ação de compra. Tá? No seu caso, no caso do médico, no caso do consultório, é um agendamento de uma consulta, adesão a algum procedimento, a algum exame, a alguma cirurgia. Depois, por que eu estou mostrando primeiro esse funil aqui? Porque aqui no CVM, um dos grandes diferenciais do método CVM é exatamente essa segunda parte do funil aqui invertido. Tá? A gente ajuda sim você, que é o que a gente vai falar nessa aula aqui sobre como atrair os pacientes, mas a sacada, né, para você ter um consultório, para que você tenha um consultório, digamos, sólido, para que você realmente todos os meses consiga ter faturamento no consultório particular, para que você possa viver do consultório, está aqui nesse segundo funil aqui, que é reter esses pacientes. Então, por isso que é importante você ter uma consulta incrível, tá? Um pré-consulta incrível com a sua secretária, com o seu ambiente. Por isso que é legal você ter um pós-consulta também incrível, tá? Porque isso vai reter os pacientes, isso vai trazer novas vendas, tá? Porque eles vão te indicar, eles vão voltar, então é uma venda recorrente que a gente chama. E a base, né, disso aqui é eles se tornarem advogados da sua marca, eles vão falar bem de você, eles vão te indicar, tá? Esse é o funil ampulheta. Então, isso aqui é importantíssimo, tá? Você entender. Não é só atrair o paciente, é reter para que ele se torne um advogado da sua marca, para que ele volte, para que ele traga outros clientes, tá? Vamos lá. Uma outra forma de explicar a mesma coisa, tá? Você atrai, você mostra uma oportunidade, você converte, por exemplo, numa consulta, tá? Aí você retém esse paciente, você ganha a lealdade dele e ele te indica, tá? Essa sequência aqui. Vamos lá. Segura aí que você já vai entender, tá? Aqui, ó, é outra forma de falar a mesma coisa, tá?
Aqui, ó, são a parte de cima, a gente tem o topo do funil. São visitantes, são pessoas que estão ali chegando no seu perfil, que estão chegando no seu site, tá? No meio do funil, você mostra para ele uma oportunidade de resolver um problema dele, por exemplo, tá? E no fundo do funil, você transforma eles em clientes. Já no topo do funil ampulheta, você retém, né? Você fideliza esse cliente, tá? No meio da ampulheta, você oferece outra ação de compra. Então, por exemplo, um paciente que agendou uma consulta aqui com você, é muito mais fácil oferecer para ele um exame que ele precise, ou um procedimento, tá? E no fundo da ampulheta, ele vai te indicar. Então, aqui é só formas diferentes de falar a mesma coisa, que você precisa ter estratégia no seu consultório para atrair, para encantar e para fidelizar, tá? Vamos lá. Não é por nada não, mas essa aula tá muito massa, viu? Ó, dito tudo isso, a gente então vai agora se concentrar na parte do topo, na parte do funil de vendas, tá? Na parte de cima, tá? É o seguinte, então, o que é o topo? O topo, que tipo de conteúdo você vai falar no topo? Você vai falar de dúvidas gerais sobre aquele problema que a pessoa tem, tá? No meio, você vai falar sobre... Você vai falar tanto do problema quanto da solução, tá? E no fundo, você vai falar para que ele tome uma decisão. Então, é basicamente isso. E aí perceba que é por isso que é um funil, porque tem muito mais pessoas no topo, depois tem muito mais pessoas no meio e menos pessoas no fundo, tá? Eu preciso então falar desse cara aqui, ó. O nome dele é Eugene Schwartz. Eugene Schwartz. Esse cara foi, segundo a pesquisa que eu fiz, foi ele que a primeira pessoa que definiu 5 níveis de consciência de todo cliente, tá? Você, eu, todos nós, a gente tem esses 5 níveis. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Todo consumidor tem esses 5 níveis. Quais são esses níveis, Sidney? Primeiro nível é a pessoa que é totalmente inconsciente, tá? Plenamente inconsciente, totalmente inconsciente. Ó, ele nem sabe que tem um problema, ele nem sabe que tem solução para esse problema e nem muito menos imagina que existe você. Eu vou citar como exemplo aqui, ó, uma pessoa que tem, sei lá, que tem depressão, uma doença psiquiátrica, um problema psiquiátrico. Ou então uma pessoa que tem acne, né? Vou citar aqui dermato e a psiquiatria como exemplos. A pessoa que tem depressão, ela já está consciente do problema. A pessoa que está em sofrimento, que não sabe ainda que tem depressão, nem sabe o que é depressão, ela está inconsciente. Ela está lá com todos os sintomas e sinais, mas ela está inconsciente, ela não sabe que tem depressão. Então ela está plenamente, ela está totalmente inconsciente. A partir do momento que ela começa, por exemplo, a pesquisar no Google, que ela começa a falar com as pessoas, e as pessoas começam a levantar a possibilidade, ou ela mesma consegue levantar a possibilidade, rapaz, eu acho que isso pode ser depressão. Então ela já começa a se tornar consciente do problema. E aí ela continua pesquisando. E aí ela pode se tornar consciente da solução. Ah, eu preciso ir no psiquiatra. A depressão tem tratamento. Tratamento é remédio, antidepressivo. E aí depois que ela se torna consciente da solução, ela vai procurar quem? O produto. O produto aqui no caso seria o serviço, né? O serviço de atendimento psiquiátrico, tá? Então ela se torna consciente do produto / serviço. E até o momento em que ela fica totalmente consciente. Ela sabe que tem depressão, ela sabe que existem os antidepressivos, ela sabe que quem trata disso é o psiquiatra e ela sabe que existem vários psiquiatras. Então, aqui ela está no momento pronta, né, para realmente fazer a ação de compra. Então, perceba que se você é psiquiatra e você fala assim, agende uma consulta comigo. Sofre de depressão, ansiedade? Agende uma consulta com seu psiquiatra, agende uma consulta comigo. Se você estiver falando com uma pessoa que está inconsciente, você está vendendo carne para vegano. Não vai conectar, não adianta. Você pode gastar rios de dinheiro com tráfego pago, você pode ser o bambambam, você pode ter milhões de seguidores, não vai conectar. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Isso aqui é importante a gente entender. Porque olha só, foi o que eu falei para essa aluna ontem, né? Eu falei, olha só que interessante, né? Você está investindo seu tempo, que é a coisa mais valiosa que você tem hoje. Aí você está investindo dinheiro
você está vencendo um monte de barreira para poder produzir conteúdo e você ainda está... E aí, depois de fazer todo esse investimento, contratou secretária, contratou empresa de secretariado, contratou a equipe de marketing, está investindo dinheiro em tráfego pago, né, no impulsionamento, e só está falando com a pessoa que está pronta para comprar. E aí é onde tem o pulo do gato que eu quero mostrar para vocês. Olha só, a pessoa que está aqui, ó, no topo, ela que realmente ela está consciente, plenamente consciente. Ela está totalmente consciente, ela está no momento de compra, aqui no topo dessa pirâmide, tá? Aqui ela está no momento de compra. Então aqui a gente tem até uma outra pirâmide que é a de Chat Holmes. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Está aqui, ó. Olha só, essa aqui é uma sacada massa. Presta muita atenção nessa sacada aqui, ó. Presta muita atenção nessa sacada aqui. O que acontece? Gente, Chat Holmes foi um pesquisador que descobriu que dentro de toda a pirâmide de clientes, apenas 3% estão prontos para comprar. Ou seja, só 3% está no momento realmente totalmente consciente. Para esse paciente aqui, você só precisa aparecer. Para esse paciente aqui, por exemplo, o psiquiatra, ele só precisa aparecer um postzinho falando assim: sou psiquiatra e trato de depressão e ansiedade. Só isso, só precisa aparecer. Seu site só precisa aparecer quando ele pesquisar lá no Google, tá? Você só precisa aparecer para ele quando ele entrar no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook, tá? Agora, a sacada maior é que 97% não estão no momento de compra. Você precisa falar com essas pessoas também. E existe forma, existe técnica para falar com elas. E nessa live aqui ainda eu vou dar algumas dicas práticas para você fazer isso, tá? Então isso significa que a minoria, gente, tá realmente no momento de compra. 7% está disposto a te ouvir sobre a sua solução, por exemplo. Então perceba que 1 de 10 pacientes, né, estão no momento de compra. 9, você precisa fazer uma comunicação para falar para ele sobre o problema, para falar para ele sobre a solução, para falar para ele sobre você. E aí é importante você, na hora de produzir o seu conteúdo, você sempre tá fatiando as suas linhas editoriais, a forma que você se comunica. Inclusive no Google. Marketing é muito isso, gente. Marketing é muito aprendizado. E é por isso que cada vez mais eu tenho feito mais consultorias, eu tenho conversado mais com os meus clientes, exatamente para entender. Depois de 3 anos, olha só, para vocês que estão aqui ao vivo, depois de 3 anos, eu vi um ponto cego gigante no Google, que a gente não estava mapeando. E ontem eu descobri, que é o seguinte: para essas pessoas aqui, para esses 3% que estão comprando e para 7% que está disposto a ouvir, você direcionar esses pacientes para, por exemplo, esses pacientes estão procurando um psiquiatra. Psiquiatra particular em Porto Alegre. Ou então dermato particular em São Paulo. Eles estão procurando já você, a sua especialidade, porque eles já sabem do problema, já sabem da solução, já sabem que é você, a sua especialidade que resolve, por exemplo, tá? E aí a gente ensina no CVM, né? A gente ensina como, né, como fazer um site para converter. Só que, e esses outros 9 pacientes? E esses 90% de pacientes que não estão no momento de compra? Eles não estão pesquisando psiquiatra em tal cidade, psiquiatra particular. Não, eles estão pesquisando qual é o tratamento para depressão. Ou eles estão pesquisando o que é depressão. Ou eles estão pesquisando, pior ainda, sinais e sintomas de depressão. Por exemplo, como diferenciar tristeza de depressão, né? Aí ele vai pesquisar sinais e sintomas. Então, não faz sentido você jogar uma pessoa que está totalmente inconsciente no seu site para converter, não vai. Por isso que eu estou falando, não adianta você investir muito dinheiro para rodar tráfego, né, que a gente chama, para fazer as pessoas chegarem no seu site. É como se você tivesse, sabe aqueles vendedores do centro da sociedade que eles ficam: opa cliente, entra aqui, você não quer comprar tal coisa? E você até se sente incomodado, né? Não, eu não quero comprar, tipo... Se eu quisesse, eu estava entrando. Eu não quero, eu vim aqui fazer outra coisa. É a mesma coisa, sabe?
você ter um site que não fala com o momento de consciência do seu cliente, do seu potencial cliente, é perda de tempo e de dinheiro, tá? Então, por isso que, qual foi a sacada que eu disse para ela? Tenha um outro site, tenha um site que vai converter esses 10% que estão no momento de compra ou estão dispostos a te ouvir, mas os 90% precisam de um outro site. Ele precisa, por exemplo, você precisa quebrar a objeção dele, você precisa educar ele, você precisa ensinar para ele o que é o problema que você resolve, para ele se identificar com o problema. Depois você precisa mostrar quais são as opções de solução daquele problema. E depois você precisa dizer como que você resolve aquele problema para ele. Tá? Para ele, no final das contas, tomar a decisão de te procurar. Então perceba, eu vou até mostrar outra foto aqui para você ver que existe um momento, tá? Olha só, esse gráfico aqui é interessante. A gente vê que tem o tempo, né? E aqui para cima o momento de compra. Perceba que é difícil você vender para alguém que está inconsciente, tá? Então, se você faz um post lá, agende uma consulta para uma pessoa que está inconsciente e a maioria está inconsciente, não vai converter, ele não vai agendar, tá? Se você só fala assim, agende uma consulta para uma pessoa que só sabe que tem o problema, também não vai agendar. E aí depois você mostrar, agende uma consulta para uma pessoa que já sabe da solução, já aumenta a chance. Se você fala com a pessoa que já sabe do seu serviço e que o seu serviço resolve o problema dela, é uma solução para o problema dela, já aumenta a chance. Agora, se você fala com uma pessoa que está totalmente consciente do problema, da solução e do seu serviço, bingo. Adianta você falar sobre acne para uma pessoa que não faz a mínima ideia do que é acne? Faz sentido você falar de Botox para uma pessoa que não faz a mínima ideia para que o Botox serve? Não faz sentido, tá? Então, por exemplo, acne. Você tem que primeiro... Então, beleza, Sidney. Como é que eu começo, então? Então, vamos lá. Se a gente for pegar a acne como exemplo, paciente que ele está totalmente inconsciente sobre acne, você precisa falar dos sinais e sintomas da acne, tá? Então, você precisa ter uma linha editorial de topo de funil, que a gente chama, que são para pessoas que estão totalmente inconscientes. Vulgarmente ou popularmente chamada de espinhas. Você sabia que isso é uma doença? E aí você vai explicar os sinais e sintomas. A pessoa que estava totalmente inconsciente, ela começa a ficar presente para o problema dela, tá? Ela começa a ficar presente para o problema que ela tem. Então isso aqui que eu tenho, esse monte de espinha que vive pipocando em mim, não é só porque eu como chocolate, não. Isso é uma doença. Pô, entendi. E aí em seguida, beleza, agora você percebe que você já moveu essa pessoa do primeiro ponto, de totalmente inconsciente, para consciente do problema, tá? E aí quando ela está consciente do problema, agora você precisa falar o quê? Da solução. Sabia que existe tratamento para acne? Que o tratamento para acne pode ser feito assim, 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 assado? Que dura tanto tempo? Que tem tal efeito colateral? Então, e aí você começa então a deixar a pessoa mais presente das possíveis soluções. Inclusive é importante, por exemplo, no caso dos dermatos, falarem, por isso que é importante você ter um acompanhamento médico com o dermatologista, que é o médico especialista nas doenças da pele. E aí ela vai ficando consciente agora da solução. A pessoa que está consciente da solução, aí você começa a falar de forma mais deliberada do seu serviço. Aqui está produto, mas é serviço, no caso do consultório particular, né? Da clínica particular. Então você começa a falar de como que você trata a acne. Quais são os diferenciais que você tem para tratar a acne, tá? Aqui no meu consultório, na minha clínica, a gente, além do tratamento convencional de acne, a gente faz, por exemplo, um programa de acompanhamento intensivo, onde a gente acompanha de perto, né? A gente faz um intensivo realmente muito perto do paciente. Então isso é um diferencial, por exemplo, tá? Então aqui você vai trazer a pessoa que estava presente, que estava consciente da solução, ela vai ficar consciente do seu serviço, tá?
E aí, obviamente, ela vai comparar, porque tudo é comparável, tá? Mas essa pessoa, a próxima comunicação que você vai fazer com ela é simplesmente mostrar para ela fazer por exemplo, um exemplo de post para quem está totalmente interessado, totalmente consciente, é um post falando que você faz telemedicina, que você faz atendimento por telemedicina, ou um post falando que 5 benefícios da telemedicina, por exemplo. Você pode fazer um post também falando que você faz atendimento domiciliar, que você faz atendimento hospitalar, que você faz quais são os serviços que você oferece na sua clínica, tá? Tudo isso sem falar, só tem que ter cuidado para na hora de falar do serviço da sua clínica não falar que você é o melhor, que você é o único, não, porque isso você vai estar ferindo aí o código de ética médica na questão do concorrência desleal, autopromoção, né? Uma forma que eu recomendo sempre para os meus alunos recentemente eu atendi um paciente, né? Pode até falar que foi no consultório, não tem problema, mas não fala dia e nem quando. Semana passada, hoje. Não, evita falar hoje, evita falar semana passada, porque as pessoas que vão ver, elas podem não identificar, beleza. Mas o paciente pode se identificar e não é legal também, tá? Então, se só fala assim, recentemente. Recentemente pode ter sido 1 hora atrás, pode ter sido meia hora atrás, pode ter sido 1 ano atrás, tá? Então, contar estudo de caso, mostrar o antes e o depois através da sua história, que tem técnica também para contar a história, é importante, é legal, tá? Faz com que as pessoas, né, fiquem interessadas pelo seu serviço. Beleza? Então, hoje eu estou falando sobre os níveis de consciência dos seus pacientes particulares, tá? E a importância de você falar, de você produzir conteúdo, seja para o Instagram, para o YouTube, para o TikTok, para o Facebook, né? Através de vídeos, por exemplo, através de posts, carrosséis, com cada momento desse paciente, tá? Mas também no Google. No Google é interessante que você faça anúncios para cada um desse momento do paciente, do potencial paciente, e é importante também que você faça páginas, sites também para cada momento, tá? A Giga tem essas lives todo dia, ficam salvas? Quase todo dia, tá? Vai acontecer, geralmente terça e quinta vão ser as lives de conteúdo. Terça, quarta e quinta, tá? Às vezes eu posso fazer na segunda, às vezes posso fazer também na sexta, mas terça, quarta e quinta vão acontecer quase todos os dias. E vai sim ficar salva, tá bom? Aqui no Instagram. Vou dar um outro exemplo aqui, que foi o exemplo que eu fiz da consultoria ontem. Deixa eu parar de compartilhar aqui, escolher outro. Olha só, vou mostrar aqui outro, a escala aqui de Gene Schwartz. Então, olha só, paciente, alheio é o topo do funil, né? Alheio é o totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente, né? Então ele nem sabe que tem um problema. Então o exemplo da gastrocirurgiã que eu falei ontem, que eu fiz a consultoria, eu falei para ela, para esse pessoal que é alheio ao problema que ele pode ter, você tem que falar dos sintomas. Por exemplo, dor abdominal, dor na barriga. Você tem que ter, principalmente hoje, gente, para crescer o seu perfil no Instagram, para você ter mais seguidores, para você alcançar mais gente. Porque perceba, é por isso que é um funil, tá? É por isso que tem um funil. Tem muito mais gente que não sabe que tem um problema do que gente que está buscando o seu serviço. Tem muito mais gente que não sabe, por exemplo, que precisa, por exemplo, repor vitaminas, né? Fazer uma suplementação, saber que aquela dor de barriga pode ser por uma colelitíase, do que gente procurando um gastrocirurgião ou alguém procurando uma médica integrativa, socorro. Então, é importante que você tenha uma linha editorial para falar com as pessoas que nem sabem que tem um problema. Então, sinais e sintomas. Uma linha editorial só sobre sinais e sintomas, tá? E aí é importante que você coloque também esses conteúdos
no YouTube. Por quê? Porque, gente, o YouTube é a segunda maior ferramenta de busca do mundo. Então, quando alguém pesquisar lá, quando repor vitaminas, ou dor na barriga, dor na parte superior da barriga, ou dor na barriga do lado direito, vai aparecer lá um vídeo explicando, né, que essas dores na barriga do lado direito, na parte superior da barriga, né, podem ser colelitíase, pode ser pedra na vesícula, tá? E aí você vai falar com muita gente, né? E aí você vai começar a filtrar, fazer o seu processo de filtro, tá? Então ela nem sabia que tinha, por exemplo, que ela poderia ter pedra na vesícula, mas aí você vai educar ela. Você educa, tá? Olha só, o Giovanni Schwartz aqui. Giovanni, será que o Schwartz era seu parente? Que massa! Estou falando aqui da escala de nível de consciência de Eugênio Schwartz. Bem sobrenome que o teu aí, Giovanni. Bem-vindo aí. Então, olha só, que interessante. Começa a falar sobre sinais e sintomas, tá? Começa a falar com mais gente. Depois, aí é uma outra aula para a gente falar sobre tráfego pago, como falar com essas pessoas, né? Depois que elas entram no seu funil de consciência, né? Ou então você pode falar sobre sinais e sintomas de anemia, né? Que muitas vezes não melhoram só com a... Aí você fala dos sinais e sintomas, né? Para conectar. Então, o lance é, no topo do funil, você falar sobre sinais e sintomas. Detalhe, tá? Detalhe. Fale de forma que as pessoas entendam. Tira o medicase e bota o populês. Bota o popular. Fala na linguagem do povo. Por quê? Aqui realmente o topo da pirâmide, né? É o topo da parada. Você precisa falar de forma que desde a pessoa que trabalha nos serviços gerais até o alto executivo entenda, entendeu? Tem que falar de forma que todo mundo entenda. Isso vai fazer com que você alcance mais pessoas, até de forma orgânica. Então, beleza. Uma vez que você fala sobre sinais e sintomas, né? Você então faz com que essa pessoa desça no funil. Aí, então ela já está consciente do problema. Ela sabe que tem um problema, mas não sabe que existe uma solução. Então você vai falar sobre como é o diagnóstico de colelitismo, você vai falar, você relembra dos sinais e sintomas de colelitismo, mas você fala também como fechar o diagnóstico. É uma doença que tem tratamento, que o diagnóstico é clínico, mas precisa também de um exame. O exame padrão ouro é X, né? É importante você acompanhar com quem? Com um cirurgião gastro, que seja especialista na parte gastrointestinal, na parte, né, do trato gastrointestinal, ou seja, estômago, esôfago, estômago, fígado, intestino, nananã. E aí você vai explicando como se fosse para uma criança de 5 anos, tá? E aí ela se torna uma pessoa que fica ciente da solução. Você vai falar agora sobre a solução. Como é que trata a colelitíase, a pedra na vesícula? Tem um tratamento cirúrgico. Aí você vai falar dos mitos do tratamento, tá? Tem chá que trata, pode tomar chá, tem algum remédio que trata, que resolve o problema da vesícula? Aí você vai tirar os mitos, tá? Você vai, perceba que é uma escala de educação. Você vai educando o seu cliente, vai preparando ele para chegar no momento dele finalmente decidir agendar uma consulta com você. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu falaria, né, aqui, ciente da solução. Ele sabe que tem um problema e conhece a solução, mas não consegue resolver. Ele está procrastinando, ou então ele não sabe quem procurar. Muitas vezes ele já foi no médico, não foi bem atendido, aí está procurando o chá da vida, está procurando o balconista da farmácia, né? Enfim. E aí, nesse caso aqui, é importante você falar, na hora de falar, por exemplo, dos tratamentos, das possibilidades de tratamento, você falar das vantagens, por exemplo, dos tipos de cirurgia, das vantagens e desvantagens de cada uma. Então aqui eu compararia. Qual a vantagem de uma cirurgia aberta para uma cirurgia por vídeo? Isso aqui, hoje em dia, você precisa ter um conteúdo só sobre isso, tá? Explicando, tá? A cirurgia aberta tem um risco maior, tem um pós-operatório com mais dor, mais chance de complicação. A cirurgia por vídeo,
por sua vez, tem um pós-operatório melhor, menos dor, menos complicação, né? O paciente retorna mais rápido para as atividades, tá? Então, fazer essa comparação é interessante para a pessoa ficar consciente do problema. Tem uma outra coisa que é importante também, que pouca gente fala. Durante esse processo que você está educando o seu paciente, seja com sinais e sintomas, seja sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, você está apertando nele 2 gatilhos que são muito poderosos na mente dele. Gatilho da autoridade, ele está olhando, ele tá aprendendo com você, né? Então ele está olhando e dizendo, poxa, o doutor, a doutora fulana, eles são muito bons, eles sabem o que estão falando, realmente, eles demonstram conhecimento, né? Autoridade. Segundo gatilho, reciprocidade, você está ajudando eles, tá? Então, esses 2 gatilhos são muito importantes, tá? Mas beleza, aí essa pessoa, para ela se tornar consciente do produto, ela precisa saber, quando eu falo produto é serviço, aí você começa a falar do seu serviço, tá? Então hoje, por exemplo, falando da gastrocirurgia, hoje uma das principais formas que eu resolvo, né, que eu trato os meus pacientes com pedra na vesícula é através da videolaparoscopia, que é uma cirurgia que funciona assim, assim, assado, nananana, e aí vai explicar para ele sobre a solução, tá? Falar também dos diferenciais, né? Falar de novo, quem é aluno CVM, que tem um programa de equipamento intensivo, falar do programa de equipamento intensivo, quais as vantagens, né? Falar do atendimento particular, que é outra coisa também que é importante falar, né? Por que hoje meu foco é no atendimento particular? Por isso, por aquilo, porque eu quero atender meu paciente com qualidade, que eu quero realmente fazer um exame físico completo, porque eu quero estar mais perto dos meus pacientes, porque eu quero dar mais acesso para os meus pacientes. É importante, porque muitas vezes o paciente ele até tem plano, tá? Ele até tem plano, mas ele escolhe ir com você. Por isso, se você deixar claro quais são as vantagens dele ir com você, tá? É importante, por exemplo, dizer que quem é o especialista para resolver os problemas de pedra na vesícula é o gastrocirurgião. Pode ser também o cirurgião geral? Pode, mas o gastrocirurgião, aí você vai explicar o porquê. Gatilho mental da razão, explicar o porquê. Quando você explica o porquê, você aumenta a chance desse paciente tomar uma ação, tá? Dele, agora eu entendi. Poxa, eu ia no cirurgião geral, mas agora eu vou no gastrocirurgião. Por quê? Porque o gastrocirurgião é um especialista que estudou mais, que especializou mais do que o cirurgião geral. E aí você precisa deixar claro. Anota isso. O óbvio precisa ser dito, tá? O óbvio precisa ser dito. Isso aqui, essa live aqui, é óbvio que eu estou falando para você, mas é óbvio para mim. É óbvio para mim. Para você eu tenho certeza que não é óbvio, tá? Então, assim como tem coisas que para mim são óbvias e para você não é óbvio em relação ao marketing, tem muita coisa que para você é óbvio na sua especialidade que para mim não é, como paciente. Entendeu? Então, o óbvio precisa ser dito. Anota isso, tá? Escreve aí no chat para eu saber que você está aqui comigo, tá? O óbvio precisa ser dito. E, gente, a coisa mais óbvia do mundo é quando esse paciente ele já sabe do problema, ele já sabe que tem colelitias, ele já sabe que o tratamento é cirúrgico, ele já sabe do diferente tipo de tratamento, tá? Que é, por exemplo, a videolaparoscopia. Ele já sabe que você existe, tá? Ele já sabe que o especialista nesse tratamento é o gastrocirurgião, né? E ele já sabe dos diferenciais do seu atendimento. Então, o próximo passo que você vai fazer é o quê? É simplesmente aparecer para ele. Entende? Quanto mais pessoas você trazer do inconsciente para consciente do problema, para consciente da solução, para consciente do seu serviço, mais pessoas vão estar conscientes sobre você. E você vai crescendo o seu nível de influência, o seu nível de autoridade, o seu nível de atração de pacientes particulares. Uma métrica que a gente pode falar é o seguinte: para cada 10 pessoas que estão no topo do funil, um se torna seu cliente. Mais ou menos, tá? Dependendo do momento, dependendo da quantidade
enfim, do tamanho que você está hoje, né? Da quantidade de verba que você investe, a quantidade de conteúdo que você produz, pode ser mais, pode ser menos, tá? Mas pensa assim, ó, a cada 100 pacientes que eu impactar lá no topo do funil, 1 ou 2 vão se tornar clientes. Então eu tenho que atingir cada vez mais pessoas. E é por isso que você precisa estar nos locais onde as pessoas estão, para você atingir mais pessoas, tá? Com conteúdos diferentes, em momentos diferentes, tá? Beleza? Ó, resumindo, tipo de conteúdo. Paciente totalmente inconsciente, anota aí. Você vai falar de sintomas e sinais, é como se fosse uma linha editorial, tá? Paciente que está consciente do problema, você vai falar sobre as doenças, tá? Você vai falar sobre o diagnóstico dessas doenças, como é que fecha esse diagnóstico, o que é preciso, é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico que precisa de um exame complementar, é um diagnóstico que precisa de um exame de imagem. Então, falar dos sinais mais critérios de diagnóstico para fechar o diagnóstico. Paciente, para ele ficar consciente da solução, você vai falar sobre o tratamento. Você vai falar sobre o tratamento das doenças clínicas, cirúrgicas, tá? E as diversas formas de tratar. Para o paciente ficar consciente do serviço, né, do seu serviço, você precisa falar da sua especialidade médica, se você tiver, ou da sua área de atuação, se você não tiver especialidade médica. Você pode falar de cases aqui, né, de histórias. Você pode falar, repito, sem expor, né, sem quebrar o sigilo médico-paciente. Mas você pode falar dos diferenciais do seu atendimento sem ser apelativo, sem fazer uma concorrência desleal, sem se autopromover, tá? Então isso vai tornar as pessoas conscientes do seu serviço e vão deixar elas totalmente conscientes e interessadas. E aí, depois disso, você só precisa fazer um post, um vídeo, um carrossel, um stories, falando, né, que você atende, o que você faz. Eu atendo no consultório, onde eu atendo telemedicina, eu faço atendimento domiciliar, eu faço atendimento hospitalar, eu faço exames, eu faço procedimentos, eu faço cirurgias. Porque assim, ó, tem muita gente, a maioria não fala dos sinais e sintomas, né? A maioria dos alunos, né? Falando do meu universo, dos meus alunos. E tem muitos que nem falam do serviço. Se você não falar do seu serviço, como é que a pessoa vai saber que você tem aquele serviço? Se você faz exame, como é que a pessoa vai saber que você faz exame? Se você faz procedimento, como é que a pessoa vai saber que você faz procedimento? Você precisa falar, tá? Então perceba que você precisa medir, assim, você precisa dosar a quantidade de conteúdo em cada etapa desse funil, tá? Dr. Euro Júnior, grande advogado aí de Brasília, grande influência aí dos advogados, né? Elevando o nível da advocacia no Brasil. Um prazer, meu amigo, tamo junto. Então é o seguinte, deixa eu ver aqui quem... A Thaís que tá aí. Vou dar um exemplo para Thaís e para Socorro, tá? Um exemplo de conteúdo para cada uma de vocês. Posso dar para Adriana também, que eu sei que é da família CVM. Mas vamos lá. Thaís Lanes, ela é mastologista. Então, um exemplo para Thaís, né? Primeira coisa, tem que ter um posicionamento bem definido, né? Qual é o seu público-alvo? Qual é o seu posicionamento hoje principal, Thaís? Me fala aí. Com quem que você fala mais? Ou então um grupo de patologias, enfim, me fala aí da sua persona, do seu avatar, que eu vou te ajudar aqui. Vou dar aqui um exemplo de cada, de conteúdo. Para Thaís, para Socorro e para Adriana. São família CVM. Estão prestigiando aí a live.
Deixa eu ver se eu mostrei tudo. Eu acho que é isso. Amamentação. Então, o seu nicho é amamentação. Show de bola. Então, olha só. O que acontece? Sinais e sintomas, né, da amamentação que gera medo nas pacientes, né? Falar disso. Então, medo, por exemplo, de ter... quais são as principais doenças, né? Os principais problemas que acontecem durante a amamentação? Mastite, fissura, o filho não tem a pega, né? Então, falar dos sinais e sintomas. Então, exemplo, né? Um exemplo de conteúdo desse de topo de funil. Aí você coloca lá três sinais que a pega do seu bebê está incorreta, né? Ou então, na questão da dor para amamentar, se você sente dor para amamentar, assista esse vídeo, tá? Se você acha que seu leite é fraco, não pule esse vídeo, assista esse vídeo. 3 mitos sobre leite fraco na amamentação. Então você vai estar falando com topo de funil, com pessoa que ela tá com dor para amamentar, ela pode estar com algum problema, ela nem sabe. A pega tá toda errada e ela nem sabe. Tá, Thaís? Então precisa ter essa linha editorial para falar com o máximo de gente possível, tá? Depois disso, essas pessoas elas vão entrar no seu funil, né? Então, ó, eu até botei aqui, ó, elas precisam descobrir, é o momento de descoberta, tá? A abordagem aqui tem que ser indireta, não adianta você falar assim, eu sou mastologista, agende uma consulta comigo que eu vou te ajudar com leite fraco. Ela nem sabe que está com leite fraco, ela nem sabe o que é leite fraco. Ela nem sabe que aquela dor que ela está sentindo é um problema, ela acha que é normal, ela pode achar que é normal. Ter dor durante a amamentação não é normal, é um outro título de vídeo, tá? Uma outra headline, né? Essas headlines é o que vão chamar a atenção, seja no Reels, no anúncio do Google Meu Negócio, no anúncio do Google Ads, né? No topo lá do seu site, entendeu? No post do Canva, você precisa chamar a atenção dessas pessoas, tá? Através dessas headlines que vão conectar com o quê? Com sinais e sintomas, tá? Quer ver uma outra headline matadora? Isso nunca te contaram sobre a amamentação. Aí você entrega uma coisa que realmente não é fácil de encontrar no Google, tá? Sobre a amamentação. Tá, então beleza. A pessoa, para ela, então você faz conteúdos, você pode, ele dá exemplo aqui, nunca ouviu falar do problema, então que ele fala aqui você pode fazer infográficos que ele coloca histórias, tá? Artigos. Então citar literatura, né? Citar literatura é incrível, né? Dá uma olhada nos artigos e traduzir esses artigos para a linguagem popular, tá? Para a linguagem popular. Trazer artigos também, trazer ciência, desenhar. Hoje em dia, gente, o Reels, você só desenha, você pega um papel, desenha e depois grava o áudio explicando o desenho, sabe? É muito fácil, muito fácil. Vou cada vez mais fazer isso aqui. E aí, beleza, depois você começa a falar do problema, tá? Então, no teu caso, você vai falar, por exemplo, sobre dor para amamentar. Quais são as doenças? Dor para amamentar. Quais doenças você pode ter e nem sabe que tem? Aí você vai falar das doenças, né? Aí você vai, por exemplo, citar a importância de passar na consulta médica. Você vai falar da importância de fazer um exame, né? Quando fazer um exame, quando fazer uma mamografia, quando fazer ultrassom, né, mamário, quando fazer a questão do autoexame. E aí você vai falando das doenças, para que ela fique consciente do problema. Então essa dor que eu sinto é por conta de tal coisa. Isso aqui pode ser uma mastite. Isso aqui pode ser um abscesso mamário.
né? E aí você vai educando a pessoa sobre aquele problema, tá? Ah, é uma pega que está errada. Ah, é o meu leite que tá assim, que tá assado, né? E aí você vai fazendo com que ela se mova, né? Ela sai do inconsciente e começa a ficar consciente do problema. Depois você fala dos tratamentos. Como é que trata isso? Como é que resolve isso, né? Você resolve isso, né? Assim, assim, assado. Você vai começar a falar dos tratamentos. Aí você reforça a importância da consulta médica, você reforça a consulta com o especialista, né? Por que o mastologista é importante, né? Qual a diferença da pessoa ir no mastologista ou ir num clínico, ou ir no ginecologista, né? Ou ir no obstetra? Qual a diferença? Precisa educar, não é óbvio. Isso não é óbvio para as pessoas. Talvez seja óbvio para você, Thaís, mas não é óbvio para as pessoas, tá? E aí você começa a falar aí você começa a falar, por exemplo, aí você vai pro próximo nível, né? Aí aqui ele fala, ó, nesse gráfico, você pode falar de fazer webinários, que são lives, videoaulas, né, conteúdos, né, e-books. Você pode ter, Thaís, um e-bookzinho para você fazer um e-book. Daqui a pouco, quando todos vocês tiverem uma linha editorial com conteúdos para quem não, só de sinais e sintomas, depois só sobre doença, depois só sobre tratamento, você tem um e-book sobre tal problema. Um e-bookzinho sobre os principais problemas da amamentação. Olha que massa, já tem. Massa. Só precisa ver se na hora de escrever, se está nessa sequência. Se você está começando a falar com as pessoas de forma para as pessoas que eram totalmente inconscientes, depois você deixou ela consciente do problema, depois você deixou ela consciente da solução, depois você deixou ela consciente do seu serviço, para depois, no final da leitura desse e-book, ela dizer, meu Deus, eu quero acompanhar para sempre com a doutora Thaís. Isso, gente, é vender sem vender, é vender sem ser um vendedor chato. É fazer a pessoa procurar você, e não você ficar sendo igual aqueles vendedores do centro. Opa, cliente, entra aqui na loja, vem aqui, deixa eu te mostrar, olha aqui, tá em promoção, não sei o quê. Não, ninguém gosta desse tipo de vendedor chato, né? Não seja o vendedor chato que fica, aqui em Manaus a gente chama lá do bate-palma, que fica no bate-palma querendo te empurrar alguma coisa que você não quer nem precisa. Seja o tipo de médico, de médica, vendedor, vendedora, que ajuda as pessoas quando elas querem ser ajudadas, quando elas precisam ser ajudadas, né? Tem uma frase que fala assim, ó, prepare o seu jardim, né? Cultive o seu jardim, deixe ele lindo, perfumado, para que as borboletas cheguem, para que elas queiram ir para o seu jardim, né? E não ficar correndo atrás de borboletas, né? Que não querem ir para o jardim, que querem ser livres, entende? Então é sobre isso. Thaís, aí ó, um outro tipo de conteúdo. Depois que você falar das possibilidades de tratamento, você vai falar como que você faz isso, tá? Aí você vai falar do seu serviço, você vai falar da sua especialidade médica, você vai contar histórias de sucesso que você já tem. Repito, de novo, sem identificar paciente, sem mostrar paciente, mas contando a história. Lá no CVM a gente tem conteúdos onde eu falo sobre storytelling, né? E aí você fala também dos seus diferenciais, né? Por exemplo, do programa de acompanhamento intensivo, como é que você acompanha os seus pacientes, né? Do seu pós-consulta, né? Da sua consulta, né? Do atendimento particular, tá? Tudo isso deixa a pessoa presente, deixa ela consciente para o seu serviço, tá? De novo, sem você dizer que é a melhor, sem você dizer que é a única, sem você fazer esse tipo de autopromoção ou concorrência desleal. Basicamente é só explicar como é que funciona. Muitas pessoas me perguntam como é que funciona o meu atendimento hoje. Meu atendimento hoje funciona assim, assim, assado. Por isso, por aquilo. Porque eu quero fazer isso, isso e isso com os meus pacientes. Porque o meu objetivo como médica, esse. E aí você fala da sua missão, dos seus valores, do seu propósito, tá? Para que as pessoas, no final das contas, elas tomem a decisão de quê? De procurar você. De forma espontânea, sem ser nada forçado, sem você ficar, né, forçando, né? Fazendo um exemplozinho aqui. Olha que exemplo bacana. Olha que exemplo bacana aqui, pessoal. Imagina que essa pirâmide é uma pirâmide de clientes, tá?
essa parte aqui de baixo, a semente, é onde você começa a falar sobre os sintomas e sinais das doenças, dos problemas que você resolve. Você está plantando uma semente, entende? Você está plantando uma semente. E aí você vai fazendo com que as pessoas vão ficando mais conscientes do problema que ela tem. Ela se torna um brotinho. Mas perceba que você vai plantar um monte de semente que vai dar menos brotos do que sementes. Isso é normal, faz parte, tá? Por isso que a gente recomenda que você impulsione, que você utilize o tráfego pago para você atingir mais pessoas. Que você pague para o Google para aparecer para mais pessoas que estão procurando sobre isso. Que você pague para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, para o TikTok para aparecer para mais pessoas, tá? Porque você tem que jogar muitas sementes para que algumas das sementes brote, tá? E aí você vai cultivando, você vai educando mais ainda essas pessoas, até você vai falando sobre as doenças, sobre os tratamentos, sobre o diferenciar do seu tratamento, né? Sobre você, sobre o seu consultório, sobre a sua empresa. Você vai tirando as objeções, você vai cultivando até que esse brotinho se torne um fruto maduro, que fica no momento de compra, no momento de colheita. Uma coisa que eu falo muito, né, para os alunos CVM, principalmente para os meus mentorandos, é que existe um momento de plantar e existe um momento de colher. E a gente muitas vezes só precisa ter paciência, acreditar que se a gente plantar a gente vai colher, né, e continuar trabalhando, aprendendo, né, obviamente, aprendendo as técnicas de melhor cultivo, né, que é o que eu estou ensinando aqui para vocês hoje. Isso aqui nada mais é do que uma técnica que você está aprendendo para, né, plantar mais sementes, para atingir mais pessoas, para ajudar mais pessoas, para que cada pessoa, a cada 100 pessoas que você ajude, uma se torne cliente. Aí quando você atingir 1000 pessoas, aí a gente está falando de 10 clientes. Quando você atingir 1 milhão de pessoas, a gente está falando de... Não, 100 mil pessoas, a gente está falando de 1000 clientes. Ah, agora eu me perdi. Me perdi na matemática aqui. Mas assim, ó, bota 1%. Para cada 100 pessoas que você atinge, você vai ter um cliente. Para cada 1000 pessoas, 10 clientes. Para cada 10 mil pessoas, 100 clientes, e por aí vai. Quando você estiver atingindo 1 milhão de pessoas, você vai ter, você vai estar ali tendo um consultório incrível, tendo uma empresa incrível, tendo um faturamento incrível, tendo uma satisfação incrível, porque você está colhendo frutos, tá? Frutos maduros em abundância. Não vai faltar para você. Continua plantando. Continua aprendendo a melhorar as técnicas de cultivo, de plantação, de cultivo, de colheita, e se prepara, porque sim, se você plantar, você colhe. Se você não plantar, você não colhe. Simples assim, tá? O plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Quanto mais você planta, mais você colhe. Simples assim, é matemático, tá? Beleza? Ó, qual é então minha dica prática para vocês? Minha dica prática para você é: crie 5 linhas editoriais. Uma linha editorial que você vai criar conteúdos para seus pacientes que estão inconscientes. Uma linha para quem está consciente do problema, uma linha para quem está consciente da solução, uma linha para quem está consciente do seu serviço e uma linha para quem está consciente sobre você, tá?